Moçada, o Clube dos 50 hoje tem um aniversário que na época foi uma despedida. Happy birthday to you. Come taste the band. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E hoje, antes de falarmos o que nós temos para falar aqui, queria pedir para você que ainda não se inscreveu, que vai lá, que faça a sua inscrição, deixe lá o seu like para nós continuarmos fazendo aqui os nossos vídeos, beleza? Moçada, hoje nós temos um play que foi lançado no dia 10 de outubro de 1975, o mesmo dia que este que vos fala completava 9 anos de idade. Faz tempo para cachorro. Bom, tudo bem. O disco em questão, que eu falei para vocês que é um aniversário que na época era uma despedida, é nenhum outro senão esta coisa maravilhosa que o tempo consagrou. Come Taste the Band, do magistral, pomposo, glamuroso, suntuoso, esplendoroso Deep Purple, um dos grandes pilares do início do heavy metal, um daqueles 4 grandes pilares. Só lembrando, quais são os outros? Falei recentemente aqui há 2 dias, né? Acho, 2 ou 3 dias. 3 dias do Led Zeppelin, o Led Zeppelin um deles, o Black Sabbath e o Uriah Heep, tá? Então esses aí os 4 pilares do início do peso. Então o Deep Purple tava lá. E o Deep Purple tava lá, mas aqui ele já não tava muito aí mais, porque esse disco, moçada, ele, hoje em dia sim, a gente vê ele com grande qualidade, com grande alegria e tudo mais, mas na época ele foi um disco até meio triste, pelo seguinte motivo. Ele foi o último disco de estúdio do Deep Purple antes da banda acabar. A banda, no ano seguinte, depois da turnê desse disco, em 76, a banda se desfez. Esse aqui foi a chamada Mark II, né? A 4ª formação do Deep Purple, que ficou apenas um ano junto. E aí depois, quando se desmantelou, cada um foi para um lado e o Deep Purple acabou. Voltou só depois, em 83, aí com a outra formação, a formação do Mark II, né? Mas já que nós estamos falando de formação, vamos a ela então, depois a gente fala do contexto que levou a essa formação, que levou ao fim, o que essa formação fez e tudo mais. Então essa formação aqui é a seguinte, ó, tinha lá os 2 membros fundadores, né? 2 apenas dos fundadores, o tecladista Jon Lord e o baterista Ian Pace. Tinha lá os outros 2 caras que já tinham gravado 2 álbuns de estúdio com o Deep Purple, né? O vocalista David Coverdale e o baixista e vocalista Glenn Hughes. E um novato aqui na guitarra, porque o membro fundador, Ritchie Blackmore, depois da turnê do Stormbringer, o disco anterior, ele, que aliás tem uma resenha dele aqui também, o Blackmore puxou o carro e entrou no seu lugar o guitarrista Tommy Bolin, que aqui era um estreante, então, nos vinis do Deep Purple. Essa formação, moçada, ficou muito legal, sabe? Olha, os 4 que estavam já tocando juntos, do Jon Lord e Ian Pace, pô, né, membros fundadores originários do Deep Purple. Teve Coverdale e Glenn Hughes, se encaixaram muito bem no som do Deep Purple e tinham feito 2 discos fantásticos, né? De estúdio, o Burn e o Stormbringer, além do Live in London lá, que era um grande disco ao vivo também e tudo mais, né? Mas aí então entrou o Tommy Bolin no lugar do Ritchie Blackmore e ele se encaixou muito bem aqui, que o Tommy Bolin era um grande guitarrista, um excelente guitarrista que entrou arrepiando. Nesse disco aqui ele já diz que veio com solos e bases maravilhosas, só que tinha um probleminha. A coisa funcionava de maneira espetacular no estúdio. Ao vivo, nem tanto. Porque se Tommy Bolin tecnicamente era um guitarrista excelente, fisicamente ele já estava muito depauperado, apesar de ele ter na época, se não me engano, coisa de 24 anos apenas, mas ele era dependente de heroína. E já a heroína já estava acabando com ele, tá? Tanto é que em pouco tempo depois do final do Deep Purple, eu não me lembro direito a data, mas vou ver direito aí, fazer um Rest in Peace a respeito. Final de 76 ou início de 77, aí eu vou conferir isso para vocês, ele veio a falecer, tá? Pouco tempo depois do final do Deep Purple. Então ele já estava numa época aí que ele já estava bem travadão. E por que a coisa não funcionava muito ao vivo? Porque ao vivo, de vez em quando, ele perdia a sensibilidade e os movimentos de um dos braços, principalmente o braço direito.
Que aí, pô, como é que o guitarrista vai tocar ao vivo com o braço direito inerte, né? Então aí o Jon Lord tinha que cobrir alguns solos com o teclado e tal, mas a turma sempre o Deep Purple foi tão caprichado em guitarras com o grande mestre Rich Blackmore, né? A turma não poupava. Caía de vai em cima, pedia a volta do Blackmore. Foi uma das coisas aí que também que levaram o Deep Purple pro vinagre. Embora aqui no estúdio, né? No estúdio a coisa funcionou de maneira fantástica, sabe? Aqui ele tocou muito. Esse disco é maravilhoso. Na época até, por causa desses problemas e tudo mais, não foi lá muito compreendido, foi meio criticado, você sabe como é que são as coisas, né? Mas o Rich Blackmore estava lá com o Rainbow, lá fazendo outras coisas ali ao lado disso aqui também. Então sempre tem a turma que torce o nariz, mas o disco é muito bom, tá? Visto agora, depois de passar toda a turbulência, passar toda a história, passado o fim, o regresso do Deep Purple e tudo mais, hoje é um dos grandes discos de rock pesado dos anos 70 e de toda a história desse estilo sonoro, tá? Um disco aqui com um hard pesadão, tem também coisas de blues, tem passagens fantásticas, tem duetos aqui incríveis de teclado com guitarra, até os dois vocalistas, porque às vezes, né, Coverdale e Glenn Hughes faziam alguns duetos fantásticos, e tem tudo, esse disco tem tudo, aqui uma batida, o Ian Pace, moçada, Ian Pace é um daqueles bateristas, sabe, lá das antigas, que era chegado em kits pequenos, minúsculos até, se a gente pode dizer assim, né? Nunca se adaptou aos grandes kits, desde que o Terry Bozzio lá do Frank Zappa lançou a moda dos kits gigantescos e muitos bateristas do rock pesado aderiram, alguns não aderiram, né? E o Ian Pace foi um deles. Né? O Ian Pace continuou com o seu kit pequenininho, tá? Diferente do Kate Moon, por exemplo, do The Who, lá que juntava 2, 3 kits de bateria, lá um de cada cor, e ficava aquele negócio, né? Aquele carnaval na bateria do The Who, né? Mas o Ian Pace continuava com o kit pequeno, nunca se adaptou aos kits grandes, e você fica pensando, fala, pô, como esse cara tocava com um kit tão pequeno assim, né? Então é isso aí, tá? Os outros também, todos fantásticos, esse disco aqui é maravilhoso, altamente recomendado, e nós vamos falar um pouco das faixas dele aqui, para nós viajarmos um pouco mais neste deleite que é o som do Deep Purple, sempre, seja qual for a formação em questão, tá? Então vamos lá. O disco abre com Coming Home, um arrasa quarteirão, um hardão pesadíssimo, pauleiríssimo, uma coisa maravilhosa, um arregaço, com assinatura do Deep Purple. Você ouve ali e você fala, esse é o grande Deep Purple. Aqui Tommy Bolin já arrasava, mostrava muito bem a que vinha, né? Com solos fantásticos nessa grande faixa que abre este grande disco. A próxima, Lady Luck, mais arrastadona, tá? Meio bluseira, com hardão ainda, né? Um hard blues arrastado, pesadona, um grandíssimo trabalho de Ian Pace aqui, numas batidas fantásticas. Essa música já mostrava o que viria a ser o Whitesnake, que viria a surgir pouco tempo depois, tá? Tem um quê de Whitesnake nessa faixa aqui, óbvio, principalmente por causa também do Coverdale, né? Mas tem aquele som que o Whitesnake seguiu, depois o Coverdale seguiu no Whitesnake, depois aí, pouco tempo depois do final do Deep Purple, que viria em breve aqui, tá? Continuando. Aqui, moçada, o baixão impressiona ao lado da voz incrível do Glenn Hughes. Essa aqui é cantada por ele. E canta muito, e canta muito. E o Rickenbacker dita o ritmo ali de maneira maravilhosa. Para quem não entendeu, o Rickenbacker, uma marca famosíssima de baixo, que era o que o Glenn Hughes gostava de usar aqui. Um sonzão, uma coisa maravilhosa. De novo, Tommy Bolin, arrasador. Outro arrasa quarteirão aqui, para não deixar pedra sobre pedra. Uma coisa maravilhosa. Continua. Dealer, outro hardão de arrepiar. E o Coverdale aqui soltando o vozeirão, mas não pelas tantas, tem um pedacinho da música que surpreendentemente tem uma parte cantada pelo Tommy Bolin, que ficou muito legal também, com uma voz bem contrastante com a do Coverdale. Outro grande som. Seguindo, I Need Love, outra antepassada do Whitesnake, vamos dizer assim, né? Aqui, moçada, tem um inusitado, assim, dueto praticamente, assim, uma levada, não é bem um dueto, mas assim, um peso garantido por uma levada pesada
que é composta pelo baixo e pelo teclado, né? Normalmente é meio complicado. Normalmente o baixo fica ao lado da bateria, o teclado ao lado da guitarra, mas aqui é baixo e teclado que fazem uma base aqui pesadíssima. Tem uns efeitos no baixo também que são sensacionais. Uma batida muito forte e o Tommy Bolin também arrasa nessa aqui. Grande faixa, maravilhosa. Seguindo, Drifter. Bluseira e arrastada com aquele típico som do Deep Purple, né? Com aquela típica assinatura do Deep Purple, coverdeio arrasando aqui por sobre uma base inflexível e pesada. É de impressionar, é de arrepiar. Love Child, uma introdução aí com uma guitarra que algumas vezes chega a lembrar um pouquinho Lazy, aquela história que eu falo pra vocês, né? De lembrar um pouco de outra música, né? Lembra um pouquinho Lazy, do próprio Deep Purple, né? Da outra formação lá, do Mark II. Mas essa aqui bastante pesada, um pesão de guitarra, moçada, que chega a lembrar um pouco quem? O Black Sabbath, contemporâneo e conterrâneo do Deep Purple. Essa aqui rivaliza com o peso sabático. Grande música, grande Deep Purple, maravilhoso. This Time Around O.H.G. Olha, uma introdução linda de guitarra, de baixo e piano, com a voz maravilhosa do Glenn Hughes. Mas como canta o desgraçado, moçada, esse aqui sempre foi demais. Depois emenda, né, com aquela O.H.G, esse G, obviamente, é o ponto G, né, que eles colocam aqui. E aí fica uma instrumental maravilhosa até o final, aí, impressionante. Uma viagem maravilhosa aqui do Deep Purple. E o Keep On Moving, outra cantada pelo Glenn Hughes, mais um arraso de Glenn Hughes no baixo, na voz, Jon Lord viajando, batida maravilhosa, alguns duetos de voz aqui, uma faixa espetacular que fecha tão bem esse disco. Moçada, eu já ouvi gente falar mal desse disco, como eu falei, é um disco cercado de preconceitos, né, por ser uma formação que não durou muito, por ser um guitarrista que deu problemas ao vivo, por ser o disco que marcou o final do Deep Purple lá nos anos 70, mas é um disco maravilhoso. Tá injustiçado na época, mas como eu falei para vocês, o tempo consagrou. Então, 50 anos depois, 50 anos dessa pérola maravilhosa, desse petardo dos anos 70 que não pode passar despercebido. Então, quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem não conhece tem que ouvir porque é maravilhoso. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!